Paz e graça para você. Sou o pastor Zé Francisco, eu quero compartilhar para nossa reflexão uma palavra da parte de Deus para nossos corações. Em 1 Reis, no capítulo de número 18, versículo 21, está escrito assim: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se Baal, siga-o. E o versículo termina dizendo assim: Porém o povo não lhe respondeu nada. Queridos, esse foi um desafio do profeta Elias, o homem de Deus, diante dos profetas de Baal e de Acera. Ele havia feito dado uma palavra que não choveria em Israel, se não fosse debaixo da palavra dele, porque Israel havia abandonado a palavra, estavam andando segundo, se apostataram, estavam também em heresias e até em bruxaria, feitiçaria, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus estava sendo praticado por Israel. E o rei que governava nessa época, ele dava todo apoio, porque ele mesmo se contaminou casando com uma rainha sidônica, idólatra, e trazendo para Israel uma situação muito complicada espiritualmente. E quando a terra produzia, eles atribuíam a honra a Baal e abandonaram Deus. Talvez não muito diferente dos nossos dias, que são muitas pessoas que se apostatam da fé, e porque a nossa alma ela tem sede de adoração, e como a pessoa não pode adorar a Deus estando desconcertado, estando no pecado, aí a pessoa vai procurar adorar a quem não é digno de honra e de glória, a quem não foi o Criador dos céus e da terra, é o Criador da humanidade, o controlador de tudo. Vão adorar a quem não é digno de ser adorado. E por essa razão, atrai a ira de Deus. Cada vez mais a complicação vai chegando, como chegou para Israel no tempo do profeta Elias, a ponto do profeta Elias lançar um desafio. Vocês estão acreditando que Baal é Deus? Então, vocês estão cocheando em dois pensamentos, porque foram criados aprendendo sobre Deus, tendo toda a teologia de Deus, porém se afastaram por causa da facilidade, por causa do desejo da carne, por causa das concupiscências. Aí agora estavam querendo simplesmente o prazer para a matéria, querendo simplesmente fazer aquilo que o coração deles desejava. Abandonaram a prática da adoração a Deus. E o próprio rei dava incentivo a isso, e se revoltava contra os profetas que falavam a verdade. Que é sempre assim, quando as pessoas negam a verdade, quando as pessoas elas estão vivendo a vida do pecado, automaticamente elas não querem aceitar a verdade de Deus. E o profeta de Deus tem que ter um compromisso com a verdade. Todo servo de Deus compromisso, todo crente compromissado com a palavra, ele precisa pregar essa palavra com autoridade, com ousadia e defender a causa de Deus, não a sua própria causa. Mas o que acontecia é que alguns profetas em Israel se perverteram e se tornaram profetas de Baal, porque comiam à mesa do rei, eram sustentados pelo rei, pela rainha Jezabel. E aí, querido, Elias chama para o desafio, para que eles depois iam mostrar o seguinte: quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus tem poder para fazer o que ele bem entende fazer, porque ele é Senhor. Ele chama a existência o que não existe, também reduz a nada o que impede a ação do seu poder. Elias manda que Acabe reúna os seus profetas, e eles todos reunidos. Elias chega com a sua equipe, né? Sua equipe de suporte, mas ele sozinho desafia todos aqueles profetas e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o.
Esse Baal segue-o. E eles não tiveram coragem, nem pode. Quem é que tem coragem de desafiar a Deus se não for induzido por Satanás, se não for revestido do poder satânico? Nenhum homem é capaz de desafiar a Deus. Aí, querido, eles saíram, não puderam responder nada. E o nome de Deus foi glorificado na vida do profeta Elias. O profeta Elias nunca negou a verdade, mesmo sabendo que corria perigo de morte. A qualquer momento ele poderia enfrentar a astúcia e a violência dos adversários. Todavia ele falou a verdade e chamou eles para o desafio. E quando aconteceu esse desafio, o Senhor provou que Ele é o verdadeiro Deus. Porque quando eles clamaram, pedindo a Ele, lançou o desafio: ó, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Vamos preparar todo o ritual do sacrifício, porém não vamos lançar fogo. E vocês preparem primeiro, porque vocês são mais. Eram 400 profetas de Baal e bastante profetas de Acera, e eles fizeram todo aquele ritual, montaram todo aquele cenário para adoração a Baal e clamavam, de 6 horas da manhã até meio-dia. Baal não pôde responder porque o desafio era o seguinte: é o Deus verdadeiro que ia responder com fogo. E o nosso Deus não se deixa levar por respeito humano. Se o desafio foi que o Deus verdadeiro, quem é o Deus verdadeiro? É o Senhor, soberano, altíssimo, Criador dos céus e da terra, dos mares, de tudo que neles há. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que tem o controle de tudo. Os homens recebem alguma autoridade, Satanás é permitido a ele fazer muitas atrocidades por causa daquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, mas o poder, a autoridade, o domínio está na mão do Todo-Poderoso. Então ele pode responder com fogo, ele pode tirar algo, criar algo de onde nada tem. Então, quando passou o momento deles, Elias conserta o altar. É preciso que dê a Deus. Elias não podia apresentar a Deus no altar que estava todo desconcertado, todo imundo, porque ali estavam os adoradores do mal. E aí Elias conserta o altar para lançar um desafio, mandou fazer um córrego, um regozinho em volta do altar, mandou pegar 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e Elias mandou ainda jogar 12 cântaros de água sobre a lenha, sobre o sacrifício. E quando ele começou a clamar, primeiro ele se apresentou diante do Pai, humilhou-se diante do Pai. É assim que nós devemos nos chegarmos a Deus, humilhado e entendendo que é Ele que é o Senhor, não somos nós. É Ele que é o soberano, é o Criador de tudo, e é o dominador sobre tudo e mantenedor da sua criação. Elias clama ao Senhor, e Elias não tinha nem terminado de orar, Deus mandou fogo tão poderoso que não só queimou a lenha, como também queimou a carne que estava ali, até as pedras foram queimadas, lambeu a água que estava em volta do altar, porque aquela água ela estava suja com a sujeira da lenha, do próprio sacrifício, e foi tudo lambido. O nome de Deus foi glorificado, e o profeta, na autoridade de Deus, ele destruiu os profetas de Acera e os profetas de Baal. Portanto, querido, confiamos nesse Deus que pode trazer a nós a vitória que a gente precisa. Nós estamos vivendo um caos no Brasil, muitos e muitos se levantando, combatendo a obra de Deus, rejeitando, e quando Deus faz algo extraordinário, eles já querem atribuírem ao mal, mas o nosso Deus não perde em batalha.
vai chegar a conta para eles, como chegou para aqueles profetas de Baal. E depois outros desafios foram dados, em que situação morreu Acabe, morreu Jezebel? Por causa da rebeldia, porque fizeram pecar o povo de Deus. É assim, querido, o nosso Deus, ele é vingador daqueles que causam transtorno para a sua obra. E a palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor. Ele disse, minha é a vingança é do Senhor, não somos nós que vamos vingar, é Deus. Então, portanto, façamos a obra de Deus, tenhamos amor. Não sabemos no meio dos maldosos quantos poderão se converter. Por isso temos que semearmos a semente. Todo o terreno deve ser trabalhado e lançado a semente. Agora quem faz germinar a semente e nascer a árvore e produzir o fruto é o Senhor. Portanto, que Deus nos abençoe. Você que está afastado do caminho do Senhor e que não gosta de ser chamado de desviado, volte hoje, agora, correndo, porque desviado não entra no céu. Meu querido, até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se o mundo dos prazeres, do pecado, o mundo da imoralidade, o mundo do tudo pode, é Deus para você? Então siga. Mas tenha consciência de que só no Senhor a salvação. Só Ele é o libertador da humanidade. Paremos e pensemos. E aí tomemos a decisão correta diante da palavra do Altíssimo. Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.